A notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília é que Lula da Silva acaba de desistir, gente, tá? Lula não aguentou a pressão, acabou de desistir. E é claro que eu vou trazer também esta informação em todos os detalhes e destaques. Agora deu para vocês entenderem por que não deu. Gente, tá? Eu tinha programado aqui para descansar o restante do dia, mas depois que foi confirmada aqui, revelada essa informação, confirmada essa notícia, eu falei, gente, eu não vou dormir tranquila se eu não trazer essa informação completa aqui para os inscritos do canal. Vou explicar tudo nos mínimos detalhes, tudo o que aconteceu. Além dessa notícia bombástica, outra bomba também, só que essa explodiu diretamente no colo do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, agora, gente, tá neste exato momento, acabou de receber a pior notícia possível, gente, tá? Hoje, Moraes não dorme, é simplesmente estarrecedor que acabou de ser confirmado. A informação que a gente tem de bastidor é que Moraes está furioso, está extremamente revoltado com o que acabou de ser confirmado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa notícia. Além dessas informações, tem também uma atualização gravíssima sobre o estado de saúde de Bolsonaro, gente, tá? Essa notícia acabou de ser revelada, confirmada agora pela equipe médica do Bolsonaro, gente, tá? Equipe médica do Bolsonaro acabou de confirmar uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre o estado de saúde de Bolsonaro. É notícia de última hora, é breaking news sobre o Bolsonaro que eu vou atualizar você também aqui nesse boletim. Claro, além dessas outras várias informações, não vou dando spoiler de tudo, senão vai ficar muito longo. Só assista, gente, tá? Do início até o fim, porque tem uma notícia mais impactante que a outra a partir de agora. Falando em impactante, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante, tá, gente? Também deixa o joinha de vocês, deixa o like, deixa o joinha, que a própria plataforma entende que o conteúdo é relevante, e a própria plataforma distribui para os outros que gostam desse mesmo conteúdo. Então, deixa o joinha, deixa o like de vocês e, claro, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, vem fazer parte da nossa família, porque aqui você será muito, muito bem-vindo. E agora, gente, um dos vídeos mais importantes que vocês vão assistir nesse dia de hoje, deputado Marcel Van Hatten confirmou uma notícia, na verdade, a pior notícia para Alexandre de Moraes. Deputado Marcel Van Hatten, tá? O doutor Amarildo vai trazer aqui o vídeo do Marcel Van Hatten, trazendo a pior notícia para Alexandre de Moraes. Moraes, essa noite, não dorme. Vocês vão entender, assistam. Para tudo e presta muita atenção nessa fala do deputado Marcel Van Hatten. Para tudo e presta muita atenção nessa fala do deputado Marcel Van Hatten. Fiz questão de parar o carro aqui para compartilhar com vocês. Olha só. O Partido Novo fez um tweet hoje de manhã, retuitei, dizendo o seguinte: no Novo só concorre ao Senado quem se comprometer em votar a favor de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal quando eleito. Então tem que ser uma regra básica. Para concorrer no Novo vai ter que ser. Quer que ser candidato ao Senado pelo Novo, tem que fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que se comprometer com isso. E o eleitor tem que cobrar isso dos candidatos agora durante o período eleitoral. Que o cara pode mentir para você e depois fazer outra coisa? Muitos fazem, infelizmente. Mas eu posso falar pelo meu partido, pelo que a gente fez até agora. O Novo tem sido sempre coerente. O que a gente se comprometeu a fazer na campanha, a gente faz depois. Mas expulsa, expulsa, com certeza. Mas eu pedi a expulsão do João Moedo. Toda aquela confusão que ele fez. Aí depois ele saiu, né, pô? O cara tá vendo contra o que ele mesmo dizia. Exatamente. Aí fica complicado, porque a gente sempre fala isso. Vota certo. Mas acho que esse é o melhor exemplo, que o cara foi fundador do partido. O cara tinha admiração de todo mundo. Foi o nosso candidato a presidente. O cara pisou na bola, não importa ser fundador. Vamos lá, assinamos. Eu, Zema, mais os deputados federais assinamos a expulsão. Ganhamos liminarmente, depois ele teve a decência de ele mesmo sair. Como é que o cara vai votar no Lula? O cara que é do Novo? Absurdo. E esses foram os principais. Tá aí, gente, tá? É vídeo extremamente importante do Marcel Van Hatten reafirmando aquilo que eu sempre venho alertando vocês, gente. Tem que tomar muito cuidado em quem a gente vai votar, gente, tá? Que a gente não vote em uma futura Soraya Tronic, que foi lá, né? Usou o Bolsonaro para se eleger senadora e hoje tá lá, senta no colo do Lula, só vota com Lula, só protege o Lula, só protege filhinho do Lula. Soraya Tronic, ela só é senadora graças ao Bolsonaro. E lá, gente, lá no debate, lá a presidência, o Bolsonaro teve a oportunidade de jogar isso na cara dela, tá? Que ela pedia vários cargos, ele não deu nada, ela se rebelou, ficou contra o Bolsonaro e passou a apoiar o Lula da Silva, né? Ela adorava um carguinho, né? E o Bolsonaro falou, não, aqui comigo não tem. Ela se rebelou e se juntou ao inimigo. Então vamos
tomar muito cuidado. Romário foi outro que foi lá, se elegeu na direita do PL, só vota com Lula basicamente, senta no colo do Lula, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Então, o Partido Novo teve essa iniciativa de dizer, olha, nós só vamos apoiar aquele candidato que se comprometer a votar para impeachment de ministro do STF, gente, tá? É muito importante, extremamente importante. Eu acho que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli não deve estar gostando muito aqui, não deve ter gostado muito dessa fala do Marcel Van Hatten, não. Outra que deve estar furiosa, gente, Érica Hilton. O Kim Kataguiri simplesmente humilhou, esculachou, esculhambou e detonou e destruiu. Vou até pior. Érica Hilton sem dó e nem piedade. É um dos melhores vídeos que você vai ver, gente, tá? O Kim Kataguiri pisoteou a Érica Hilton, mas assim, gente, mas pisoteou, mas bateu forte. Érica Hilton deve estar se descabelando aqui com esse vídeo do Kim Kataguiri. Vocês vão entender, só assiste. Prometo que vocês vão entender. Que humilhação. Érica Hilton revela tudo. Qual que é o segredo? Érica Hilton revela tudo. Qual que é o segredo dela pra falar tão bem? Vamos ver. As pessoas perguntam, deputada, por que a senhora fala tão bem? Mas obviamente porque li. Porque comecei a ler Machado de Assis, foi o primeiro livro que eu li. Eu duvido que você tenha passado a 1000 quilômetros do autor defunto, do defunto autor. Eu começo a jogar logo. Se você me fizer uma resenha, sem usar o chat GPT, ali escrito à mão, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Meninas e mulheres que estão completamente expostas, vulneráveis. Nós temos uma série de proposições importantes do ponto de vista... Proposições importantes. Gente, concordância verbal é importante, né? Utilizar o plural faz parte da norma culta. Nós precisamos também lembrar das mulheres rural. Mulheres rural. Aí sim, mano. É o novo programa. Tem o Globo Rural e tem as mulheres rural. Precisamos lembrar das mulheres trabalhadoras. Mulheres trabalhadoras. Olha que coisa boa. O plural, sim, morreu, né? Plural tá lá junto com o Brás Cubas. As mulheres têm sido tratadas recentemente de... As mulheres têm sido tratadas, mas essa eu vou perdoar. Essa eu vou perdoar porque, assim, realmente, de gênero feminino, a Érica não entende mesmo. Para criar essa pancha... Essa pancha! Essa pancha! O que é essa pancha? É o Sancho Pancha? Essa pecha, P-E-C-H-A. Porque se nós não formos estratégicos, não é pro... Se nós não formos estratégicos, isso aí parece o Lula antes da primeira eleição, antes de tomar o banho de loja. Nós não fomos estratégicos. Alguém sabe o nome desse dialeto que ela fala aí, que se assemelha ao português? Uma série de discursos completamente violentos e atrozes. Atroz. Atrozes. O atroz precisa concordar com discursos. De não atingirmos o statocós... Statocós! Statocós! Não... Gente, o que é o statocó? Statocó é aquele negócio que médico usa, o statocó. Status quo. A destruição do statocós. Statocós, de novo! Cristo nos ensinou a amar uns aos outros como eu... Amai uns aos outros. Olha, eu tenho certeza que Cristo não cometeu esse erro gramatical, mas eu tenho certeza que não foi isso aí que Cristo ensinou, não. Não falou nada de uns. Todos os espectros. Espectros. Espectro patronum. Nós vamos criando meninos mais conscientes. Eu tenho a força das mulheres brasileiras. Você não tem força de mulher brasileira não, tá? Você tem mais testosterona do que a mulher brasileira. Então você tem mais força do que as mulheres brasileiras. E, gente, isso aí é da cassação de mandato, tá? Isso aí é da cassação de mandato. A lei diz que uma das condições para você exercer um mandato eletivo é você ser alfabetizado, tá? Isso aí, ó, a Justiça, ó, o Procurador-Geral da República. Isso aí caça a gente, tá? Então, gente, resumindo, nós podemos ver aqui que a deputada Érica Hilton, ela é poliglota, né? Ela fala esse dialeto que se assemelha ao português e fala várias bostas. Érica Hilton... Nossa, Deus, que humilhação, gente. Gente, se Érica Hilton assistir esse vídeo aqui, ela vai partir pra cima do Kim Kataguiri, gente, tá? Meu Deus, você sabe que ela não gosta, né? Meu Deus do céu, essa mulher fica nervosa, fica furiosa, começa a gritaria, começa a baixaria. Com ela é assim, é aos gritos, ela não sabe conversar, é sempre gritando. Uma das coisas que me deixa... Na Érica, ela grita, gente, ela não sabe conversar, é sempre com o olho esbugalhado. Aqui, ó o olho. É sempre com o olho esbugalhado, sempre gritando. Parece que as pessoas que estão na frente dela são surdas. Sempre gritando. É impressionante. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, o deputado Carlos Jordi acaba de explodir a pior notícia para Alexandre de Moraes, gente, tá? E tem a ver com impeachment. Assistam.
Eu já me coloquei, já há muito tempo, já como pré-candidato ao Senado. Meu perfil sempre foi de enfrentamento a essas iniquidades, tiranias, barbaridades, arbitrariedades que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma vítima do Judiciário, eu sou uma vítima da perseguição política. Eu sofri 2 buscas e apreensões totalmente inconstitucionais, ilegais, sem nenhum fundamento, somente para poder humilhar e também fazer uma pesca probatória. Eu não estou na política por conta de emprego, eu sou servidor público concursado, eu não estou pensando em reeleição, eu estou pensando em propósito. Eu tenho realmente uma coisa como missão de vida, enfrentar tudo isso para que a gente possa trazer de novo para o nosso país a normalidade democrática, colocar freios e contrapesos no Supremo Tribunal Federal. Se o senhor não puder ser candidato ao Senado pelo PL, o senhor muda de partido? As pessoas de direita verdadeiramente, que querem que haja enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, que defendam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eles têm dito que não querem esses nomes, que esses nomes não vão jamais ter esse perfil. E me pedem que eu seja candidato. Fui assediado, digamos assim, pelo Partido Novo. Eles vieram conversar comigo, oferecendo a vaga de Senado lá. Eu fiz uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa também. Eu tive uma performance muito boa. Os especialistas, eles falam, olha, se decidir que é o teu nome que vai vir candidato, esquece. No PL você vai ser o mais votado. E eu mostrei essa pesquisa pro presidente Flávio Bolsonaro. Ele viu a pesquisa, ele me pediu para não sair do partido, me falou, olha, fica no aquecimento, espera e tal. Mas eu tenho falado com o Flávio, eu sei que é necessário fazer uma aliança pragmática para te ajudar, mas a gente não pode deixar de lado o que é mais importante, são os nossos valores, princípios, o que nós sempre falamos que é fundamental, restaurarmos a democracia através do Senado Federal, porque hoje esse instrumento de freios e contrapesos se tornou obsoleto com senadores covardes, com um presidente covarde, como é o presidente Alcolumbre, que não coloca pedidos de impeachment para frente. Eu estou disposto a ir para o sacrifício para que a gente consiga enfrentar, pelos anos que estão por vir aí, a tirania que esses caras cometeram para reequilibrar a democracia no nosso país. Que bonitinho, gente, tá? O Carlos Jordi já trata o Flávio Bolsonaro como presidente. Vocês viram no meio do vídeo? Se vocês não prestaram atenção, volta um pouquinho. Ele fala, olha, eu conversei com o presidente Flávio Bolsonaro. Que bonitinho, gente. Oh, meu Deus do céu. Tá aí, gente, tá? Carlos Jordi disse que, ó, é a favor de impeachment de ministros da Suprema Corte, gente, tá? Tem que ter culhão e tem que ter coragem. Vocês sabem muito bem. Falando em culhão e coragem, o Estadão tá detonando aí o ministro Alexandre de Moraes. E o Estadão critica o inquérito das fake news e chama Moraes de inquisidor. Moraes é um inquisidor. Estadão, gente, tá? Partiu pra cima do Moraes. Em editorial publicado no último sábado, 4, o jornal O Estado de São Paulo, Estadão, criticou a condução do inquérito das fake news pelo STF. O veículo afirmou que o desenvolvimento da investigação não deveria depender dos humores do inquisidor, mas sim de critérios jurídicos objetivos. A análise repercute uma declaração recente do presidente da Corte, Edson Fachin, que indicou a disposição do ministro Alexandre de Moraes em encerrar o processo. Será mesmo, gente, que agora, em ano eleitoral, o Alexandre de Moraes vai encerrar esse inquérito das fake news? Então foi aí, gente, tá? Vou fazer essa enquete aqui com vocês. Todos vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo, gente, pergunta para todos vocês. Vocês acham que agora, em pleno ano eleitoral, vocês acham que o Alexandre de Moraes vai pôr fim ao inquérito das fake news? Ou ele vai utilizar esse inquérito das fake news para calar alguém ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Coloca aqui embaixo, para perseguir alguém. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Pergunta muito pertinente, feita pelo próprio Estadão, gente. Estadão, quem diria, hein? Sabe por quê, gente? Quando aparece no Estadão, na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, porque esses ministros só acompanham esses jornais grandes, né? Então, gente, ó, apareceu no Estadão, apareceu na Folha, apareceu no Globo, apareceu na Veja. Vocês podem ter certeza que a notícia chega nos ministros. Eles ficam sabendo. Batata tá assando. E agora, gente, tá? Lula da Silva torrando nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Afinal de contas, eu não sei se eu vou estar na presidência a partir de janeiro. Deixa eu torrar e gastar. Afinal de contas, é dinheiro do povo mesmo. Dinheiro não é meu, deixa eu gastar. Crítico das Big Techs, né? Lula tem horror às Big Techs, né? Tem horror às redes sociais. Tem. Tanto é que ele é louco para regulamentar as redes sociais. O Lula odeia, basicamente, as redes sociais.
mas tá jorrando o nosso dinheiro à torta, eu diria, fazendo a farra do boi com o nosso dinheiro, jorrando muito dinheiro nosso aí dentro das Big Techs para que elas façam propagandas, né, das benfeitorias, das coisas boas que o Lula fez que coisa boa que o Lula fez. Tá aqui, gente, tá? O governo Lula elevou os investimentos em plataformas digitais. Tá aqui, ó. O governo Lula elevou os investimentos em plataformas digitais a patamares que superaram 2025. O montante destinado às grandes redes de televisão como SBT e Band. Olha, quem diria, hein? O dinheiro é nosso mesmo, gente. Deixa eu torrar à vontade. O levantamento divulgado na última sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo revela que o Google e a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, figuram agora no topo do ranking de beneficiados ou seja, os que mais receberam dinheiro do Lula. Não, do Lula não, do nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro é nosso. Esse dinheiro que o Lula está usando para jorrar em cima dessas Big Tech, gente, é dinheiro nosso, que poderia estar indo para educação, para infraestrutura, para segurança pública, mas não, é tudo questão de prioridades, né? Então tá aí, gente, tá? Agora eles estão no topo, ficando atrás apenas do grupo Globo e Record. De acordo com os dados obtidos pelo jornal junto ao sistema de comunicação, o SICOM, em 2025 o Google recebeu 64,6 milhões, enquanto a Meta obteve 56,9 milhões. Ou seja, gente, mais de 125 milhões de reais, gente. Quanto leito de UTI daria para o Lula comprar? Quantas casinhas populares daria para o Lula construir para distribuir para a família carente? Quanto remédio poderia ser, né, para ir para as farmácias populares para atender a população pobre desse país? Não. O Lula pegando 120 milhões e jogando em cima das Big Techs. É para fazer propaganda, né, gente, tá? O Lula tá usando as armas que tem, né? Ele tem o dinheiro do povo a seu dispor, né, gente? Tá lá usando e torrando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. E vamos falar sobre... daqui a pouco, gente, tá? Lula desistiu. Calma que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, mas antes eu tenho uma informação muito importante para trazer para vocês. Médicos informam ao STF que Bolsonaro precisa de cirurgia no ombro. Então, a própria Michele Bolsonaro já tinha dito, né, em entrevista aí há uma semana atrás, que ele iria precisar, e agora foi confirmado pela própria equipe médica. Bolsonaro vai voltar ao hospital para fazer um novo procedimento. A defesa do ex-presidente Bolsonaro informou ao STF nesta última sexta-feira que ele está em fase pré-operatória para a realização de um procedimento cirúrgico no ombro, tá? Então, a indicação para a cirurgia ocorre em meio a uma recuperação de um quadro agudo de broncopneumonia bilateral, que motivou, né, uma internação hospitalar de 2 semanas. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar por 90 dias. Então, a equipe médica já está avisando Alexandre de Moraes, Moraes, ele vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, vai fazer cirurgia e você vai ter que liberar. Agora, gente, tá? Tenho certeza absoluta, o Moraes, logicamente, ele vai ter que liberar o Bolsonaro. Ele vai enfiar um monte de agente pra vigiar o Bolsonaro. Bolsonaro, vai ter um monte de petista, de esquerdista, Bolsonaro vai fugir, a embaixada fica perto, né? Aqueles videozinhos do Lindbergh desesperado. Pelo amor de Deus, não solta o Bolsonaro porque ele vai fugir. Vai ter um monte de polícia na porta do centro cirúrgico do Bolsonaro, gente, tá? E, por fim, Lula da Silva não aguentou a pressão e desistiu. Lula desistiu, recuou de plano para compra de avião presidencial por temor de desgaste eleitoral. Ou seja, a economia do Brasil tá um desastre, a saúde do Brasil tá um desastre, a infraestrutura, a educação tá um desastre, né, gente, tá? Lula da Silva enfiando imposto no lombo do povo brasileiro. O Lula com aquele monte de promessas que não cumpriu. É escândalo de corrupção de caso Master, Lula envolvido recebendo Vorcaro. É escândalo de corrupção envolvendo o filho do Lulinha. Não seria de bom tom Lula chegar pro povo brasileiro e falar, olha, eu vou torrar o povo de vocês, povo brasileiro, eu vou pegar, né,
vou pegar muitos milhões porque eu quero trocar de avião. Não quero mais aquele avião velhinho, eu quero um novinho e eu vou torrar o dinheiro de vocês. Lula não é besta nem nada, pressionado ali pela sua base. Lula, não é hora de luxo. Você ficou 3 anos e meio aí torrando, né, basicamente o dinheiro do contribuinte como se não houvesse amanhã, viagens luxuosas, 17 bilhões para a Lei Rouanet, bancando aí o povo brasileiro, bancando esses 39 ministros inúteis, já torrou muito, agora não é hora, estamos em ano eleitoral. Então o Lula não aguentou a pressão e acabou desistindo de comprar um avião novinho para ele, para Janja passar os últimos dias dele aí no trono, né, no poder no Brasil, porque se Deus quiser, a partir de janeiro, teremos Flávio Bolsonaro na presidência da República e Lula vai ser escurraçado, vai ser jogado na lata do lixo da política brasileira, se Deus quiser. Faço questão de trazer para você o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundo da sua atenção. O maior jornalista desse Brasil, Alexandre Garcia, acaba de detonar e destruir Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Dessa vez, o Alexandre Garcia bateu forte, gente, tá? E explodiu, jogou a lama no ventilador, citou nomes, teve culhão, teve coragem e fez uma revelação bombástica contra Lula e contra Alexandre de Moraes. Preparem, gente, tá? Se preparem. Preparem-se os que usam avião, que fazem viagens por esse Brasil enorme, em que é necessário muito avião, de aumento de preço de passagem. Porque o querosene de aviação vai aumentar 54,3%. Querosene de aviação é o combustível dos jatos, né? Turbofan, são motores modernos de avião, motores atualizados. Em abril vai ser um primeiro aumento de 18%, depois virá o resto. Então é preço da passagem. Agora tem gente que não pagava passagem, agora parou, né? Depois que estourou o Master, parou. Mas tem gente que voava com o jatinho do Vorcaro. Como a gente viu aí a Folha de São Paulo denunciando em manchete de primeira página as viagens do casal Moraes nos jatinhos e no dia seguinte as viagens de Toffoli no jatinho indo direto de Brasília lá para o Taiaiá. Que beleza. Fica fácil de registrar isso. Eles se evitam o aeroporto internacional de Brasília, para não ser vaiados. Né? Certo, eles sabem que merecem vaia, já nem vão. Né? O Fachin viaja normalmente de avião comercial, e é o presidente supremo, e continua viajando em avião comercial. E não acontece nada. Né? Agora, o Toffoli não quer mais nem... O Moraes não quer mais nem os jatinhos da Força Aérea Brasileira. De certo, acha uma coisa chata, que é muita disciplina, que é só milico dentro do avião. Né? De certo, preferem uma mordomia maior nos jatinhos do Vorcaro, que devia ter champanhe. Né? Não vai encontrar isso num avião da Força Aérea Brasileira. Vai encontrar água. Né? Pão e água, provavelmente, um biscoito. Mas, então... Ficou registrado lá na estação, antes do aeroporto de Brasília, quem vai para o aeroporto do lado esquerdo, tem um terminal que é de aviação executiva. Então se registra, chega a autoridade, é registrado a hora que chega a autoridade. Esses dois do Supremo, ele chegou às 10 e decolou um avião do Vorcaro às 10h10. E eles não voltaram mais, não saíram pela porta da frente. Saíram voando, obviamente. Né? E aí a gente fica sabendo dessa promiscuidade. O nome disso é promiscuidade, como aconteceu em Londres naquela confraternização de uísque. Como deve ter acontecido lá em Trancoso, fala-se tanto, né, das festas lá, que o Vorcaro
promovia e que fazia imagens e guardava, né? Eu estou vendo, eu quase não acredito que teria 80 e tantos vídeos que ele gravou e 9 celulares com registro. Tudo isso vai ser retirado. Não é da delação de Vorcaro, é para orientar as perguntas para a delação de Vorcaro. Dali, do celular dele, vão tirar os nomes. Agora, o que importa é a nossa passividade ante não acontecer nada dentro do Supremo. O Supremo afunda como se estivesse em areia movediça. Não tem nenhuma resistência. A resistência fajuta, as pessoas acham graça. Não, nós vamos enfrentar tudo isso com um código de ética. Gente, basta a confecção do código para descobrir que lá no Supremo um código escrito é necessário, porque esse código não está na medula das pessoas desde que saíram do berço quando eram crianças. E como o Supremo, a Constituição, que é a Suprema, que está acima dos ministros do Supremo, acima de nós todos, como a lei maior desse país, exige reputação ilibada, essa é uma exigência básica. Não ter reputação ilibada não deveria passar na sabatina do Senado. E perder reputação ilibada depois de ter entrado no Supremo significa perder o principal atributo de um ministro do Supremo, além do conhecimento notável, conhecimento jurídico. Se perdeu o atributo para ser ministro do Supremo, por que continua ministro do Supremo? De Lisboa, Alexandre Garcia. Rasgou o verbo, gente, tá? E muitas denúncias, né, contra. Cabuloso, né, gente, tá? E a pergunta que a gente tá se fazendo aqui no canal, né? Qual a credibilidade? Vocês acham que o Alexandre de Moraes tem alguma credibilidade para julgar qualquer coisa referente ao Banco Master, referente a Daniel Vorcaro? É essa pergunta que fica em qualquer país sério. Alexandre de Moraes já estaria afastado do STF há muito tempo. Em qualquer país onde a justiça é levada a sério, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, ou qualquer outro ministro envolvido nesses escândalos do Master, Tayayá, Vorcaro, estariam afastados do cargo, gente, tá? Mas nada acontece. É impressionante. Nada acontece. A impressão que a gente tem é que eles realmente são intocáveis. Intocáveis até o próximo pleito eleitoral. Daqui a pouco vocês vão entender por que é que eu disse isso aqui para vocês agora. Mas antes, vamos ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Acaba de explodir uma bomba que vai atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Essa revelação aqui do Sóstenes Cavalcante, gente, a gente tem notícia de bastidor que o Alexandre de Moraes está furioso e revoltado aqui com essa notícia. Prestem muita atenção que o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, acabou de soltar uma bomba contra o Moraes. Vocês vão entender assistindo até o finalzinho. Fachin soltou uma nota em defesa do ministro Alexandre de Moraes e criticando um relatório que teria sido feito foi feito, né, por um comitê da Câmara dos Estados Unidos, criticando o que eles acham que é censura no Brasil, de que falta liberdade, e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro deu voz a esse relatório, deu diversas entrevistas na imprensa dizendo que a lei Magnitsky podia voltar a ser adotada pelos americanos em relação ao Alexandre de Moraes, e até chegando a colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro, o que estava em conjunto ali com algumas declarações que foram dadas pelo Flávio Bolsonaro na CEPAC. E aí o ministro Fachin, nessa nota, enfatizou muito a lisura da democracia brasileira e do processo eleitoral. O senhor tem algum receio de que o processo eleitoral brasileiro neste ano possa não ser liso, correto? Bom, o último pleito nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo,
não tendo a imparcialidade que um presidente de pleito deveria ter. Nas suas decisões ficam claras. Punia tudo que o presidente Bolsonaro queria publicar sobre as ligações do presidente Lula sobre aborto, sobre ligações com ele com Hamas, com governos ditadores como o da Venezuela, e a gente não podia usar isso nas nossas inserções, sejam de rádio e TV. E o Lula podia tudo, podia usar, inclusive, chamar o presidente Bolsonaro de genocida no horário de televisão, o que, para mim, não houve a imparcialidade necessária no pleito de 2022. Vocês concordam, gente? Vocês acham que o Alexandre de Moraes tomou algumas decisões no último pleito eleitoral, quando o Lula enfrentou o Bolsonaro? Vocês acham que o Alexandre de Moraes jogou para ajudar Lula da Silva, tomou ali algumas decisões, na verdade, várias decisões, que, de certa forma, ajudaram muito Lula naquele pleito eleitoral? Porque eu me lembro muito bem, gente, era estranho, porque você não podia mencionar Lula com o ditador, né, o Maduro. Você não podia fazer vídeos ligando o Bolsonaro, o Lula ao PCC, ou qualquer coisa nesse sentido. Qualquer coisa era motivo. Eu via muitos vídeos na internet sendo derrubados porque faziam uma crítica contra Lula. E assim, gente, eu ficava pensando, gente, como assim? Bolsonaro, quanta coisa do Bolsonaro foi derrubada. Bolsonaro não podia fazer live de dentro da residência dele do Palácio do Alvorada, porque eles interpretaram que ele estava utilizando, né, bem público para fazer propaganda eleitoral. Gente do céu, mas foi um escaracéu mesmo, né, descaradamente, é só minha opinião, gente, tá? E nem o Sócrates conseguiu, né, acabou frisando que, na opinião dele, o Alexandre de Moraes agiu de forma para ajudar o Lula lá quando ele estava enfrentando o Bolsonaro. Vocês também pensam da mesma forma? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.